A mensagem de reflexão deste sábado, dia 4 de janeiro de 2025. A sua história ainda está sendo escrita. Escreva essa história com paixão. A vida é um rascunho constante. A gente tem sempre estar escrevendo a nossa história. Já parou para pensar como a nossa vida é um rascunho eterno? Sim, é um rascunho eterno. Cada dia a gente escreve mais um pedacinho da nossa história. Sabe aquele ditado, a vida é feita de escolhas? E é bem verdade. Cada escolha que a gente faz é uma palavra nova nesse texto gigante que forma a nossa existência. Paixão é o tempero da vida. A paixão é como a pimenta na comida, dá sabor e faz a gente querer sempre mais. Quando a gente faz as coisas e escolhe tudo com paixão, a vida fica muito mais interessante, muito mais colorida. A paixão é o combustível que nos move para frente, que nos faz ir além dos limites. A gente tem que escrever a história com as nossas próprias mãos. Ninguém vai escrever a sua história por você. A caneta, o lápis, está nas suas mãos. Você é o autor da própria vida. Então, por que não escrever uma história épica? Uma história que te faça sentir orgulho no final de tudo. Ainda nesses conselhos, sobre escrever a nossa história, e durante a nossa escrita a gente vai errar. Em toda a escrita, quando você erra, você faz o quê? Apaga uma borracha, apaga e refaz aquele texto. Da mesma forma, errar faz parte do processo. Ninguém nasce sabendo tudo, sabendo as coisas que necessita. A gente vai aprendendo e é um desenvolvimento natural, a gente aprender as coisas. Errar é humano, insistir no erro é burrice. Então, se você errou, aprenda com esse erro. Siga em frente. Cada erro eu considero uma oportunidade de crescimento. A gente cresce muito mais errando do que só acertando. É como um escritor que rabisca, apaga, até acertar aquela frase perfeita. É assim que a gente escolhe a nossa escrita. A gente vai escrevendo a nossa história dessa maneira. E o futuro é uma página em branco. Tem gente que fica ansioso demais pelo futuro, saber o que vai fazer no futuro. Como eu quero ser no futuro? Será que eu vou ter condições para implementar as medidas que eu quero tomar? Não, calma. O futuro é como se fosse uma página em branco. Quando você pega um livro, tem 2, 3 páginas em branco, você não fica ansioso para ver o que tem naquelas páginas. Estão em branco. Você pode escrever ali um rascunho, escrever um resumo daquilo que você leu até aquele momento. Algumas publicações, inclusive, colocam páginas em branco ali para você fazer um rascunho. A vida é assim, o futuro é uma página em branco. A gente não sabe o que o futuro nos reserva, mas uma coisa pode ter certeza, é certa. Esse futuro está esperando ainda para ser escrito. E é nós que temos a chance de escrever a nossa história do jeito que a gente quiser. Com paixão, com determinação, com coragem. A vida é uma aventura incrível e cada um de nós é o protagonista dessa história. Então a sua história, a minha história, a história de todos nós ainda está sendo escrita. E são nessas páginas, nessas folhas, principalmente nesse início de ano, quando a gente renova as esperanças, traça metas, é nessas horas que a gente deve escrever com cautela, caprichar no texto, não é? Quando você vai fazer algum trabalho, você não faz da melhor maneira possível, principalmente se tratando da nossa vida, da nossa história, tem que executar com paixão, com determinação, escrever bem esse texto chamado nossa vida, nossa história, com atos, com ações que desencadeiem nos outros a vontade de ler a nossa história. Não adianta ter um livro bonito, uma capa belíssima, capa dura, com um verniz localizado, aquele livro maravilhoso. Você abre o livro, não tem um texto coerente com a história que você propagou. E da mesma forma são pessoas. Existem pessoas lindas, maravilhosas externamente. Quando você olha, é como se fosse um bibelô, como se fosse um livro de capa dura maravilhoso, grosso, naquela brochura total. Você fala, nossa, eu vou me esbaldar nesse livro. Quando você abre, aquela história sem pé nem cabeça, sem fundamento, sem conteúdo. E existem pessoas assim,
Você quer quer ter um livro lindo, com uma história incoerente às vezes, ou você quer ter um livro conciso, com as histórias que realmente que fazem parte da sua vida. E a sua história, não a história dos outros. Tem gente que vive escrevendo a história dos outros. As redes sociais estão cheias disso. Pessoas que não pertencem àquele lugar, não são daquilo, não estão preparados para aquilo que querem mostrar. E, no entanto, mostram como se fossem as mais felizes do planeta, as mais felizes do universo. Então é preciso ponderar. Sua história ainda está sendo escrita e será escrita até você não existir mais na face dessa terra. Então escreva a sua história com muita paixão. Reflita. Ótimo dia.